aqui reunidos para mais um bate-papo para falar sobre atuação. Hoje, com mais convidados. Temos aqui, à minha direita, Matilde Santos, atriz, todo mundo conhece. Ao meu lado esquerdo, Tisky Reis, ator, diretor, também todo mundo conhece. E em casa, o Marcos Sanson, ator, diretor, que ele está em quarentena com suspeita de Covid, então não pôde estar aqui junto com a gente. Mas pela maravilha da tecnologia, ele fala de casa. Marcos, boa recuperação. Saúde. Saúde, Marcos. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Felipe Alcântara Sanson, eu sou ator, estou dentro desse projeto maravilhoso junto com pessoas que eu admiro do teatro aqui sorocabano. Gostaria de me desculpar por não estar presente, mas eu fui acometido diante essa Covid-19 e estou gravando aqui da minha casa para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha história também. Muito obrigado pela presença de todos e um brinde a vocês. Bom, a ideia hoje é falar sobre a criação de personagem, mas abordando algum aspecto que fuja um pouco da norma ou da regra que a gente geralmente segue. Por exemplo, se você vai seguir o Stanislavski, né, você cria toda uma gênese da personagem, quer criar todo um passado, uma história, né, para ela, para elaborar, criar mesmo essa personagem. Ou você pega um outro teórico que tem lá as suas normas, tudo tipificado, e você segue aquele padrão. Como a criação é algo... ela está sistematizada, mas ao mesmo tempo ela também está num campo mais intuitivo. Então, a personagem pode aparecer de uma forma absolutamente inusitada, que fuja daquelas regras que normalmente, que é aquele beabá que a gente aprende para elaborar mesmo essa personagem. Então, eu vou começar contando uma história que aconteceu com a atriz Irene Ravache. Na primeira metade da década de 70, ela fez um espetáculo chamado Roda Cor de Roda, que era um texto da Leila Assunção, dirigido pelo Antônio Abujanra. Ela ganhou todos os prêmios de melhor atriz daquela época, mas até chegar nisso, teve um processo que para ela foi muito difícil e muito dolorido, e a forma também como ela conseguiu resolver aquilo foge dos padrões. Então, eu acho legal trazer primeiro essa história, antes da gente começar a falar das nossas experiências, ilustrar com essa história da Irene. Não vou contar exatamente como ela conta, né? Até porque a Irene, além de ser uma grande atriz, ela é uma contadora de histórias fantásticas, que você ouve e visualiza tudo o que ela está falando. Mas exatamente por ser assim, eu lembro muito bem o beabá, né, do que ela contou. Então, assim, ela falou, primeiro dia de ensaio, o Antônio Abujanra, o diretor, chegou para ela e falou: olha, se fosse Marília Pêra, eu ia embora para casa, voltava no dia do ensaio geral, porque eu sei que ela ia saber o que ia fazer. Agora você, não sei o que você vai fazer. Ela falou que com essa abertura, ela foi para casa, chorou muito, concordou com a Abujanra, né, que a Marília Pêra era uma atriz absolutamente fantástica. E aí foi indo o processo. A personagem dela se chamava Amélia. A Amélia era uma dona de casa, toda certinha, formal. A primeira cena da peça, essa dona de casa está em casa cirzindo meia do marido. E aí entra Lilian Lemmertz, né, deslumbrante, que era amante do marido, e fala: olha, ele perdeu esse botão lá em casa, eu trouxe para você pregar. Quer dizer, o marido perdia o botão na casa da amante, a amante vinha na casa da coitada trazer o botão para ela pregar, e toda aquela humilhação, e essa Amélia, né, dizendo amém, amém. E aí chega um dia que ela tem uma grande reviravolta e se transforma. Daí ela vira Batalha. Essa Amélia passa a se chamar Batalha, que é uma grande prostituta que, né, enlouquece tudo aquilo. Chega um momento que é a gota d'água que ela não aguenta mais. Essa cena da transformação é que era o grande problema. O Abujanra chegou para ela um dia do ensaio e falou assim: olha, tá vendo essa mesinha aqui? Era uma mesinha de centro. Então você vai subir nessa mesinha e aí você vira Batalha. Não tinha jeito. Ela fazia de todas as maneiras possíveis, perguntava para o Abujanra, ele falava: olha, não
tá ruim, mas tem 36 mil formas de se fazer isso. Dia seguinte, de novo, chegava naquele momento dela virar a batalha, subia na mesinha e ela percebia que não era aquilo que ele queria, que não estava agradando, enfim. Ela chegou a cogitar, inclusive, abandonar a peça, chegou a ligar para a Leila Assunção, que era a autora, falou, olha, não dá, eu não vou conseguir, a gente chama uma atriz, eu sei que a Lilian vai fazer muito bem, o Pompeu, José Pompeu, que era o marido, vai fazer muito bem, mas eu não consigo. Aí a autora falou, não, vamos tentar, vamos insistir e tal. E aí chegou um dia que teve acho que era um almoço de Páscoa, que ela estava lá com a família reunida, era um churrasco, uma mesa comprida, todos os tios, primos e tal, e ela na cabeceira da mesa aqui, triste, pensando nessa transformação que não acontecia de jeito nenhum, e ela fala que na outra cabeceira da mesa tinha uma tia que morreu virgem aos 90 anos, que naquela época ela devia estar com uns 80, e essa tia, sentada na mesa, ela tinha um hábito, ficava fazendo assim. E a Irene olhando para ela, aquela tia lá distante, todo mundo alegre conversando, e só ela, apática, e a tia também, no mundo dela, fazendo assim. Aí a Irene falou que de repente surgiu uma imagem na cabeça. O que será que aconteceria nessa mesa se a tia lá sentada, ela tirasse um peito para fora e continuasse fazendo assim? Qual seria a reação, né, da família, dos primos, dos tios? E ela ficou com aquilo na cabeça, foi para casa e falou, é isso que eu vou fazer. Não contou nada pro elenco. Chegou na hora da ceninha da transformação, ela subiu na mesa, arrancou o vestido, tirou o peito para fora e foi falando o texto. Ela falou que olhou com o olho de canto, o Abujanra, boca aberta. Lilian com a boca aberta, todo mundo. Ela falou, é isso? Pegou pelos dois de biquinho e sacudiu, né? Aí ela falou, bom, aí ficou aquilo lá, aí mudou tudo. Aí as cores do cenário ficaram mais fortes, essa personagem aí veio com tudo. Quer dizer, de uma reflexão que ela estava, né, angustiada, vendo a tia lá na mesa, surgiu essa imagem, que daí ela já resolveu trazer para a peça, né? É algo que foge, né, daqueles padrões convencionais da criação. E aí isso foi tão importante e ficou tão impactante, maravilhoso, que alterou a peça inteira, né? Então, o que eu queria que a gente contasse, momentos assim, que a personagem veio, mas de uma outra forma que sai, né, dos manuais. Como esse exemplo da história da Irene, que veio de uma... Claro, ela também, se ela não tivesse angustiada, né, pensando nessa transformação, aquela imagem provavelmente não apareceria, né? Até porque também tem isso também, né? A gente trabalha, não é como um emprego formal, deu 8 horas a gente vai embora, né? A criação a gente continua pensando naquilo, a gente dorme pensando naquilo. Então, claro, o subconsciente em algum momento deu uma resposta para ela, né? Que veio através desse exemplo maravilhoso, né? Que é dessa tia, enfim. Então, quem quer começar? Tisque, pode ser? Pode ser. Eu acho que eu vou começar falando do primeiro personagem que eu posso ter criado mesmo, que foi com a ajuda do Mário, que é o Antiquário, da peça do Sombras do Passado. O Mário me deu um personagem para fazer um velho. Eu tinha pouquíssima experiência de teatro, tinha feito só um curso de 1 ano, de teatro básico. Entrei fazer o curso da Fundec lá na FAD, tive algumas orientações, você me chamou para fazer parte do elenco. E não tinha norte nenhum, não tinha estudo nenhum, não sabia o que era realmente criação de personagem, não tinha embasamento nenhum. E tava sofrendo, lia o texto, não entendia, ia pra cena, não era o que você queria. E até que você sugeriu do vídeo do filme da Mary Poppins, aquele velho, naquela cena bem bonita. E quando eu lembro de assistir e falar pra você que ele era um velho pimpão. Porque eu sempre vi pessoas assim, tipo, mais velhas, mais brincalhonas, até chamavam meu pai de pimpão, porque meu pai é desse jeito extrovertido, espalhafatoso, de brincar e dar risada. E ali surgiu uma luz de pra onde eu poderia ir com esse personagem. E quando eu trouxe ele pra cena, eu lembro muito do Mário comentando que ele era um personagem meio chave, meio misterioso, de que já sabia o que estava acontecendo, ele já tinha informação. E ele queria dar a informação, mas sem dar a informação completa, de que a personagem chegasse na conclusão, porque era a cena entre ele
e a menina que estava descobrindo as coisas do passado. E ela vai até esse antiquário para descobrir mais sobre o anel. E ele sabe o que é aquele anel, ele sabe o que é aquela história. E veio na minha cabeça o Mestre dos Magos, da Caverna do Dragão. De que ele quer conduzir os personagens ao objetivo e não simplesmente pegar na mão e levar. E lembro do Mário fazendo no meu lugar uma vez, dele com as luvas, ele, enquanto ele tá esperando a menina processar a informação que ele deu, ele arrumar as luvas. Juntando o velho pimpão do Mary Poppins, juntando a ideia do Mestre dos Magos e lembrando do Mário arrumando a luvas e esperando a resposta, eu consegui trazer esse antiquário, que daí até surgiu ele dançando com a bengala no começo, ao som do tic-tic-tic. E aí sim eu consegui enxergar, consegui entender o que era criar um personagem sem ter conhecimento nenhum a respeito de criação de personagem. E ele foi sozinho o restante. Aí veio voz, veio o corpo, veio praticamente todo o resto da cena. Até o jeito dele se despedir da personagem, que ele saía de cena e deixava ela lá. A maneira como ele se despedia era uma maneira de vai em frente que você sabe pra onde você tá indo. Que foi a junção de tudo isso. Só para deixar mais didático, esse personagem que eu mostrei para ele, na Mary Poppins, o Dick Van Dyke, ele faz dois personagens. O primeiro, que é o par dela, não necessariamente um par romântico, que parece que a Mary Poppins é um personagem meio assexuado, não sei, mas enfim. É o par dela, e ele faz um velho totalmente decrépito, que é um dono de um banco. Ele entra de bengala, assim, todo se contorcendo, parece que ele vai cair, desmoronar a qualquer momento, mas ao mesmo tempo ele tem uma agilidade, ele dança, ele joga a perna pra cima e tal. E eu lembro quando eu mostrei pro Disco, o Disco falou essa palavra pimpão. E eu lembro que eu nunca tinha ouvido alguém falando pimpão, né? E aí isso ficou, vai isso, aproveita, vai no pimpão. E eu tentei trazer esse antiquário pimpão, esse brincalhão misturando a fragilidade de ser um velho, um idoso, com a ideia de brincar em cena, de brincar com a personagem e brincar consigo mesmo. E acho que ficou um resultado muito legal, eu gosto muito. Porque nem todo velho precisa tá caindo aos pedaços, né? Tem alguns até com mais resistência que a gente, né? E agora, Matilde. Sim. Matilde deve ter várias histórias, né? Com 45 anos de profissão. 45, né? Eu e Matilde começamos juntos, tá? Eu nunca sei. Assim, vou perguntar, Mário, quantos anos faz mesmo? 1976. Entramos na mesma oficina que a Elvira Gentil dirigiu Romeu e Julieta. E de lá pra cá, Matilde não conseguiu se ver livre de mim por muito tempo. E ela continuou. Tem Mário de mim, né, claro. Ainda lembro do Romeu e Julieta que eu ganhei uma fala assim, na sala, fez teste com a gente, né? A minha fala era Morra os Montecos. Passava correndo no palco igual uma doida. Primeira vez fazendo teatro na vida, gritando Morra os Montecos. Foi minha primeira fala no teatro. Eu nem falo, tia. Eu era o coro mudo, ela ainda tinha uma fala, ganhou uma fala. Uma fala, porque eu vejo a gente, ela foi minha fã minha também, né? Ela gostava do meu trabalho. Bom, mas não é da Elvira nem do Romeu e Julieta que quero falar. Quero falar das Troianas, direção de Carlos Roberto Mantovani. Na época eu estava trabalhando com ele, daí ele me convidou para fazer o coro. Mas como ele falou que a peça das Troianas, eu já tinha decorado praticamente todo o texto da Écoba. Então eu tinha certeza que o texto ia ser meu. E naquela época eu assim achava que para ser uma atriz boa tinha que fazer o papel principal. Então na minha cabeça tinha que ser principal, não tinha. Hoje em dia, claro que meu pensamento é outro. Eu fiquei muito frustrada quando ele não me convidou. Não, mas tem outra coisa. Eu acho que a Matilde também se direcionou para isso porque ela era uma das mais velhas do elenco. E a Écuba era a mãe, né? A mais velha, então... Ele falou assim, Mazinha, você vai fazer coro. Eu falei, tá, mas o coro não tem importância nenhuma na minha cabeça. Claro que eu acho que o coro é muito importante no espetáculo. Eu falei, tudo bem, fiquei triste, fiquei com muita raiva, né? Eu falei, mas quem vai fazer a Écuba? Não, eu quero uma Écuba loira. Vão ser 3 Écubas loiras. Eu falei, tá bom. Ele convidou 3 atrizes, uma não era nem atriz, veio pela primeira vez também no teatro, uma já era atriz, e a outra não lembro mais quem é, mas era loira, 3 loiras. Bom, a primeira loira, ela fez a estreia, ia fazendo coro, fazendo povo. Daí a menina fez a estreia e desistiu, daí ficou 2 Écubas, 2 loiras. Daí a Maria, que ela é atriz também, ela fez 2 finais de semana. Daí ela também desistiu. E a outra nem estreou.
que era a terceira a ser mandado com a outra, ela não apareceu. Daí o Sartini. Sartini ele chamou o Mantovani para reunião. Não entendo. Vai parar o espetáculo por causa da atriz, você tem a Matilde aqui. Matilde é experiente. Sabe, já faz teatro há muito tempo aqui na cidade, você convidou ela. Não, porque a minha ideia era que fosse todas loiras, né? E a Matilde é morena. Daí o Mantovani, isso eu não estava na reunião, o Mantovani no dia seguinte me chamou. Mazinha, você poderia fazer a Écopa? Eu já tinha um texto decorado, só que eu não sabia, né? Nossa, eu fiquei com tanta raiva, tanta raiva. Eu falei assim, não quero fazer, não quero fazer. Mas sabe, claro que eu queria. Ele falou assim, ai, deixa de ser ruim. Eu falei, não vou fazer. Depois, claro que eu aceitei, né? Só quis fazer um charme. É só um charme. Como sempre, né? Isso ainda carrego. Daí eu falei assim, bom, criação de personagem, né? Eu não tinha pensado numa época, você só decorei o texto. Assim, vai lá, vai naquele canto, vem de lá pra cá. Eu peguei um tecido, não tinha figurino, né? Porque as meninas tinham figurino próprio, eu não tinha. Ele me deu assim, acho que uns 10 metros de tecido, falou assim, se vira. Nossa, enrolei assim, ficou maravilhoso meu figurino. Eu me joguei no chão e vinha arrastando com um bastão na mão e reclamando. Ele amou a personagem. Então foi assim, sabe, de uma raiva que surgiu a Écoba. Então dessa raiva eu continuei até o final. Então, toda vez que eu ia fazer, eu pegava aquela raiva, sabe? Lembrava do que ele tinha feito comigo. Então foi assim que eu criei a Écoba. Acho que é a primeira vez que eu ouço que um personagem foi criado a partir da raiva e não da vontade de fazer. A partir da raiva. Daí eu segurei a temporada toda. Daí ficou só eu, como a Écoba, até o final da temporada. E agora, o Marcos, lá de casa, vai nos contar algum aspecto pitoresco interessante da criação de algum personagem. Bom, gente, o que eu tenho para compartilhar, na verdade, de formação de personagem, eu acho que foi justo na minha primeira peça que eu fiz. Eu era jovem, bem mais jovem, eu acho que eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. Comecei no teatro junto ao Mário Pesco, que foi meu mestre. Ele me convidou para fazer uma participação na antiga oficina Grande Otelo, aqui em Sorocaba. E dentro disso, eu fazia 3 falas na peça, né? E essas 3 falas na peça eram em português. A peça era Bela Tchau, do Luiz Alberto de Abreu. E a peça foi interpretada na íntegra. E eu fazia esse papel de 3 falas. E um mês antes, mais ou menos, de terminar, de estrear a peça, aliás, aconteceu que o nosso coadjuvante, primeiro coadjuvante, que era fazer o Andreoni, junto com o Giovanni, que era o melhor amigo de Giovanni, ele sofreu um acidente de moto. E o único que tinha perfil para poder fazer o papel era eu. E aí, para mim, foi um susto, porque na época eram 13 páginas em italiano, um desafio enorme para mim, mas eu fui muito acolhido dentro da direção, da produção, de todo esse espetáculo e até mesmo do protagonista, que era o Felipe Barbosa, que fazia o Giovanni, e tive que aprender italiano um pouco na marra dentro do texto. E a história engraçada, na verdade, que me aconteceu nessa formação de personagem, é que eu escutava muito a palavra vaffanculo, né? E essa palavra vaffanculo, eu entendia que era um xingamento, mas não sabia o que era. Até mesmo pelo tempo de montagem que a gente tinha, eu acho que eu não me preocupei em perguntar o que era. Só que eu sabia que aquilo era um xingamento e aquilo era uma forma de expressão, e eu coloquei ela como se fosse um caco, na verdade, para todos os momentos em que o Andreoni, meu personagem, ficava exaltado. Então eu utilizei praticamente a peça inteira, esse vaffanculo. Chegou no dia da estreia, o Felipe Barbosa, junto com o Mário Pesco, chegou para mim e falou assim: olha, eu acho que tá muito exagerado a palavra vaffanculo. E eu virei e falei assim: mas é porque eu acho que é uma forma de demonstrar minha excitação com a situação, com essa briga, com esse protagonista que era um grande amigo. E daí eles falaram: mas você sabe o que significa? E eu virei e falei assim: não, mas eu sei que é uma forma de expressar essa raiva, ou então uma expressão cotidiana dos próprios italianos. E daí eles me falaram o significado, que era, né, vai tomar no... né, aquela coisa, e eu fiquei espantado, e logo depois eu lembro que eles falaram: não, vamos variar com um outro. O Felipe Barbosa tinha ido para a Itália na época,
e conhecia muito bem o italiano. Ele veio com outros tipos de xingamentos ou outros tipos de expressões de excitação que eu poderia ter usado. E eu comecei a usar. Mas foi uma experiência muito engraçada para mim, porque esse vafanculo depois ficou para tudo na minha vida, até mesmo quando eu quero mostrar excitação em qualquer tipo, nas peças onde hoje eu participo, ou então nas peças onde hoje eu monto alguns personagens que têm excitação, eu acabo usando ela como vafanculo, e a galera também fica com a mesma impressão. O que seria vafanculo, né? Então eu acho que é isso. Foi uma experiência da formação de personagem minha, que eu passei praticamente toda a formação da personagem sem entender o que era vafanculo, mas a produção achando, né, que eu entendi o que era vafanculo, e eu usei isso como caco. Ficava bom, mas ao mesmo tempo ficava exorbitante, né? Muitas vezes, repetidamente, o caco ele não funciona. Então, e ficava exagerado. Então, daí foi colocada uma outra forma de expressão, que também era de citação, e daí funcionou e foi um sucesso. A peça é uma das peças que eu tenho mais... sou saudosista em falar que eu gostaria de voltar a interpretar. Bom, agora eu... Um personagem que eu lembro, assim... que foge do convencional, foi na Mulher Zumbi. Mulher Zumbi, para quem não viu, eram 2 atores, cada um fazia 3 personagens, e eu tinha 3, né? Eu escrevi o texto. Então, quando eu estava escrevendo, uma das personagens, que é a Ethel, eu já via ela enquanto eu estava escrevendo. Ela era uma paródia de todas as grandes... divas, mulheres sensuais do cinema e tal, né? Aí tinha um mordomo, que era o Walker, um cara misterioso. Aí eu me inspirava no Boris Karloff, que era um ator dos anos 30, que, só para ficar mais didático, né? Nos anos 30 a Universal Studios estava quase indo para falência. O que salvou a Universal, na verdade, foram os filmes de terror. Então era o quê? Drácula, Frankenstein, Lobisomem, O Homem Invisível, O Monstro da Lagoa Negra e A Múmia. Em 31 eles lançaram o Drácula. Não, primeiro o terror começou na Universal já na época do cinema mudo, com o Corcunda de Notre Dame e o Fantasma da Ópera. Mas não foi assim aquele grande estouro, que foi aí quando surgiu o Drácula em 31, depois, no ano seguinte... a primeira versão da Múmia, que depois, hoje em dia, quase virou uma franquia, né? Vários filmes. Mas o primeiro foi o Boris Karloff que fez. E eu tinha assistido na época em videocassete, VHS, né? Preto e branco, o Boris Karloff fazendo, e ele era todo sisudo, misterioso, e aquilo serviu de norte, assim, para eu criar aquele mordomo, o Walker. E a Mulher Zumbi eu não me preocupava muito com ela, porque era um personagem que ela não tinha fala, aparecia só em 2 cenas, ela era um zumbi, né? E a coisa foi indo, o ensaio. Aí um dia o Luiz Carlos Madureira, que era o iluminador, ele chegou pra mim e falou: e essa Mulher Zumbi aí? Eu falei: o que tem a Mulher Zumbi? Tá muito... Muito o quê? Muito... E até então ela não tinha fala, não tinha voz. Aí eu peguei esse e virou a fala da Mulher Zumbi. E a partir daí ela começou a falar numa linguagem não articulada, mas as pessoas entendiam o que ela estava falando. Ela passou a ter fala e passou a ter todo um gestual, ficou engraçadíssima, aliás. E isso veio dessa sugestão, dessa crítica, na verdade, né? Dessa pergunta do Luiz, cobrando por que essa mulher não aparece, essa personagem, né, não aparece. E ele fez esse e esse abriu uma porta, né? Que eu entrei com tudo e veio toda essa personagem que ficou muito, muito legal, muito engraçada, né? Então, são momentos... esse que a Matilde contou a partir de uma raiva, esse que eu contei a partir de um comentário, de uma crítica do Luiz, ou o Tis que veio
o Dick Van Dyke todo pimpão no Mary Poppins, né? Um exemplo que o Marcos contou. Enfim, são situações que fogem, né, daquela regra que a gente tem para seguir para a criação de personagem, mas que acontece, né? Acaba trazendo uma personagem por inteiro e que ela vem, né, com corpo e tudo mais. Ou seja, a ideia é que isso também não é uma ciência exata, né? O Kuznets, na primeira página já do livro dele, Ator e Método, ele fala isso. Por mais que esteja tudo normatizado, não é uma ciência exata. Alguém pode contradizer e dizer, não, isso tudo está errado, existe uma outra forma, e conseguir, através de um outro método, chegar lá, né? E você não pode dizer, não, isso está errado e é isso que está certo. Não, são vários caminhos que conduzem a um mesmo resultado. E às vezes esse caminho pode ser, como nesses exemplos que a gente contou aqui, uma forma que, né, dá um susto. Não, mas foi assim que foi criado? Foi assim. É uma chavinha, um gatilhozinho mínimo que aciona alguma coisa que traz tudo. Traz tudo. A gente tá indo num caminho completamente diferente, pensando em milhões de outras coisas que não agregavam em nada, e de repente uma coisinha mínima, como ou como vai ver o velho pimpão, como um momento de raiva, de a sua personagem saiu porque outras pessoas saíram. E trouxeram uma personagem completamente diferente daquilo que a gente estava pensando em fazer. Isso é legal. Fugir da fórmula. Sim. Ou talvez a fórmula seja não existir fórmula. É legal ter alguns princípios pra gente se nortear, né? Não ficar tão perdido, mas isso não quer dizer que é uma regra imutável, né? Que não... É a única maneira de fazer. E antes eu sofria muito fazendo meus personagens, assim. Eu ficava lembrando de histórias muito tristes, sabe? A morte da minha mãe, a morte de alguém muito querido, quando alguma cena de chorar, né? Hoje em dia eu choro assim. Nessa peça atual do Mário eu choro do começo ao fim, mas não penso em nada. É porque a sua personagem chora, não é mais você. Exatamente. Aí já tem toda uma experiência, né? Um tempo que te permite essa liberdade, né? De não precisar pensar mais, mas isso não quer dizer que... E não precisa pensar também. Não quer dizer que alguém que está chegando agora vai conseguir esse mesmo resultado. É essa estrada também, né? Que garante essa possibilidade, né? Sim. É isso. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido agregar alguma coisa de interessante, sobretudo para atores, né? Sempre agrega, né, Mário? Eu acho legal Sim. uma frase que você fala, me lembro que a primeira vez que eu ouvi, você estava lá na FAD, que é pensar fora do plano cartesiano. Pensar fora da caixinha, pensar fora do ABC. E pensar que tem um alfabeto inteiro de possibilidades para você tentar. Sim. Que nem sempre o primeiro pensamento que você vem de criar alguma coisa de um personagem é necessariamente só isso. Não. Tem mais possibilidades. E não necessariamente só aquela vertente vai ser boa. Eu acho que pensar fora do plano cartesiano é difícil entender o que é pensar fora do plano cartesiano, pensar fora da caixinha. Porque às vezes a gente tá tão dentro da caixa que não consegue pensar como é pensar fora. Mas a partir do momento que a gente coloca o pé para fora da caixa, já era. A gente entende o que é pensar fora. Essa é uma lição que eu vou levar para sempre. Que bom. Vamos brindar para encerrarmos? Saúde. Saúde, Saúde. Saúde.